Iniciando nossa gravação da aula de hoje, boa noite a todos. Por obrigação, a gente sempre se comenta aí, quem tiver algum problema com a exposição, né, a gravação durante a aula, por favor, se retire, que o conteúdo será postado posteriormente no YouTube da vida. Então, para hoje, a gente tem o objetivo aí de fazer a leitura de um dado analógico. E esse dado analógico, nós vamos estar convertendo ele para uma escala real de trabalho na tela do sistema de supervisão, né? Eu acredito que vocês já devam ter vislumbrado isso, aquela parte de conversão e instrumentação, né? Então eu tenho um exemplo que a gente pode dar, por exemplo, sei lá, um transdutor de pressão. Transdutor de pressão. E esse transdutor de pressão, ele é um dispositivo inteligente, né? Ele é um dispositivo que faz medições, sei lá, de 0 a 80 PSI, tá bom? Pra gente brincar aqui. De 0 a 80 PSI, vamos começar devagar, tá? Como ele é um dispositivo inteligente, ele já fala na rede Modbus. E como ele fala na rede Modbus, como é que o Modbus trabalha mesmo? Ele trabalha com valores decimais, né? Então, por exemplo, se esse conversor Modbus trabalha aí com resolução de 10 bits, qual é a escala que ele vai estar trabalhando, então, dessa grandeza? Ele está trabalhando com algo em torno de 0 a 1023 decimal. Tudo bem? Ok? Isso aqui é problema para alguém aqui nessa turma ou não? Para mim, tranquilo. Os demais colegas, a gente precisa revisar alguma coisa desse conteúdo. Isso aqui é conteúdo que foi visto aí, provavelmente, em outra disciplina, com outro colega professor. Professor. Tudo bem, Wanderson? Aqui tá tranquilo também. Então, tá bom. Então, se por enquanto aqui tá tranquilo, estou tranquilo. A questão é, eu tenho que ter esse transdutor para fazer a medição no elipse? Não, a gente pode fazer o quê? Fazer uma simulação. Então, eu vou usar o recurso do ModSim, File New. Vou criar um dispositivo, por enquanto, um único endereço. Vou chutar um ID aqui, um ID qualquer, um ID 28, por exemplo. É o 28º dispositivo nessa rede Modbus. E se eu estou falando de uma leitura de processo, essa leitura de processo, essa leitura de uma grandeza analógica, a gente está falando de qual banco de dados? Vamos ver como é que foram os estudos prévios aí. Estou falando de holding? Input status? Qual é o status? Qual é o banco de dados que eu tenho que usar para uma leitura de um dado analógico? É uma bela pergunta de prova, Farcas. Eu acho que faltou essa daí a gente colocar lá na nossa relação, tá? Seguramente. Quando eu falo de input register, ou input register, eu estou falando de um dado analógico, de leitura. Por que eu tenho que trabalhar com input register e eu não posso trabalhar com o holding? Pelo simples fato que eu não posso forçar um sensor a me entregar uma grandeza que eu quero. Pensa você, eu tenho uma medição de temperatura, está 180 graus, ok? O sensor me entrega 180 graus. E o controlador fala, não, eu não quero que você me entregue 180. Eu quero que você me entregue 75. Faz de conta que está 75. Eu posso ter confiabilidade num processo onde eu tenha a possibilidade de alterar uma leitura de campo? Qual é a confiabilidade que o meu sistema vai ter se eu posso ir lá no campo e alterar aquilo que eu estou lendo? Eu não tenho confiabilidade nenhuma no processo desse tipo. Tá?
Então, quando eu trabalho com o banco de dados input register, eu só posso fazer a leitura daquilo que está acontecendo. Ah, mas se essa temperatura está muito alta, eu posso fazer um acionamento secundário que vai atuar na planta para que a planta seja refrigerada e uma nova leitura desse sensor seja alterada. Mas eu não posso nunca dizer, sensor, não é isso que você está lendo. Você está lendo aquilo. Né? O dia que eu puder fazer isso, acabou o controle. Eu não tenho mais controle daquilo que eu estou fazendo. Tá claro isso para vocês? Tá? Banco de dados Input Register é para leitura de dados analógicos de campo. Ou também leitura de dados digitais, né, multiplexados, que é o caso lá dos 8... Lembra dos 8 motores que a gente trabalhou semana passada? Eu posso monitorar se 8 botoeiras foram pressionadas ou não, coisas do tipo. Tá? Mas quando eu quero ler uma palavra do campo, eu vou estar utilizando o banco de dados Input Register. Isso que eu estou fazendo já é revisão de conteúdo. Isso já foi passado para vocês. Vocês já deveriam saber disso que eu estou falando. Ok? Mas vamos lá. Está reclamando que não está conectado. Tem que vir aqui. Connection, Connect. Vou utilizar o Modbus TCP, que é o recurso que eu tenho aqui hoje na minha casa. Então, se esse transdutor é de 0 a 80 PSI, e a gente vai colocar uma palavrinha aqui, ó, para ajudar no entendimento de vocês. Tá? É uma leitura linear. O que é essa linearidade? Quando eu tenho 0 PSI, o Modbus faz a leitura de 0 decimal. Quando eu tenho 80 PSI, o Modbus faz a leitura de 1023 decimal. Quando eu tiver 512 em decimal, qual vai ser a leitura que o meu sistema vai ter que estar enxergando em PSI? Algo muito próximo do 40. Quando eu tiver a leitura de 256, qual é a leitura em PSI? 20. E assim por diante. Se eu fizer metade da metade, eu vou fazendo essa leitura convertida de alguma forma. Então, isso para vocês que são técnicos, estão se formando na Lauro Gomes, é algo simples de ser enxergado, é simples de ser visto, né? É tranquilo de você bater o olho e fazer essa conversão. Pensa no coleguinha que foi contratado somente para olhar a tela do supervisório. Tá? Ele não vai ficar identificando 3001, 128, 10 PSI ali, 5 PSI monitorado. Tá? Ele vai ficar perdido. Então a função do supervisório é exatamente essa. Né? Traduzir essa grandeza para uma unidade de engenharia que o cara possa estar trabalhando. Esse é o nosso objetivo. Então, até aqui, acho que nenhuma novidade, certo? Só falamos aqui daquilo que eu estou simulando no momento e o que a gente vai estar fazendo a leitura aqui no sistema de supervisão. Vamos lá. Arquivo, nova aplicação. Aula PSI. Deixa eu jogar isso aqui lá no local correto. Este computador, C2 pontos, que de programas, elipse, escada. Aqui. Aula PSI. Ok, qual que é a nossa rotina de trabalho aqui então? Abrir o organizer. Adicionar o driver. Novo driver. Seleciono o driver Modbus. Abrir. Configurar o driver Modbus. Como? Acessando o Extras.
Selecionando, é o Modbus RTU serial? Não, é o Modbus TCP. Setup, é o serial? Não, é o Ethernet. Em qual endereço IP? Tenho que abrir a minha tela de comando, digitar o ipconfig, localizar o 92.168.08. Olha lá. IPv4 do meu adaptador Wi-Fi. Meu computador está trabalhando em Wi-Fi, está aqui, 92.168.08. Por que eu estou utilizando esse endereço? Porque é o endereço da minha máquina, é o endereço de onde está o simulador que eu estou utilizando. Se fosse um dispositivo que estivesse pendurado na minha rede, seria o endereço lá do dispositivo. Se fosse uma outra máquina que estivesse fazendo essa simulação, seria o endereço dessa outra máquina. Como está tudo centralizado aqui, eu vou utilizar o endereço da minha própria máquina. 192.168.0.8. Não preciso alterar a porta 502. E aí só fica faltando um detalhe. O seguinte detalhe. Já falamos a respeito dos operandos que são utilizados no Ellipse. O 1 para holding register, o 7 para input status, o 6 para coil status. E o nosso input register? Depois de ler documentação, conversar com o pessoal do suporte da Ellipse, eles informam a seguinte informação. De fábrica, eu não tenho o suporte para input register. Então, o que eu tenho que fazer para resolver esse problema? Eu tenho que criar um novo operando para trabalhar com input register. Ok? Então, ó, eu tenho de 1 a 7, eu preciso criar um operando aqui, ó, o operando número 8. Como é que eu crio esse operando? ADD. Automaticamente, ó, ele aparece o 08 ali. Tá? E ele me abre 3 campos para parametrização. Leitura, escrita e dados. Eu altero o campo leitura para 4. Escrita eu mantenho em 16. E o dados eu mantenho em Word. Tá? Então eu crio o operando 8, alterando aqui, ó, read para 04. Dou um OK. Operando 8 criado. Agora ele aparece aqui na minha lista de operandos. E agora eu tenho um operando para utilizar com input register. Até aqui tudo bem, senhores? Tá muito rápido, tá lento, tá complicado? Tá tranquilo. Alguma dúvida, algum comentário que alguém queira fazer? Tá desculpado, Tiago. Tudo bem então, até aqui? Ô, professor, Diga lá. pode repetir a sua parte ali do IP, por favor? Qual parte aqui? Isso. Onde Ou você essa pegou aqui? isso daí? Porque eu tentei ir no meu, mas não foi. Isso, é que tinha travado pra mim aqui. Ah, ele é o IPv4, né? Eu tenho que usar o IPv4. Ah, tá. Né? Não, O beleza. Essa era a minha SCADA, dúvida. o Ellipse SCADA é um software que não está preparado para IPv6 ainda. Uhum. Né? Na verdade, é uma tecnologia antiga. O E3 eu acho que já está. Mas o SCADA não tem como. Tem que usar o IPv4 para poder trabalhar com ele em rede. Ah, tá. Beleza. Obrigado, senhor. Ok? Só um minutinho para mim aqui. Só um instante. Voltei. Mais alguma questão?
Podemos seguir então? Pode seguir, professor. Ok. Primeira etapa do elipse, configurar o driver. Segunda etapa do elipse, configurar o tag. Então vamos adicionar um novo tag. É um tag do tipo PLC, isso aqui já é sabido, a gente já conhece. Posso redominar esse tag aqui, ó. Posso colocar aqui pressão em decimal. Um único tag para mim no momento é o suficiente. Dei um OK, está aqui, tag pressão decimal criado. O nome e descrição permanece o mesmo. Campo N1. Quem que é o campo N1? É o campo do Device ID. Device ID 28, então eu vou usar o 28. Campo N2 é o operando que referencia o banco de dados. O input register, nós acabamos de criar o operando número 8. Então vou usar o operando número 8. N3 não é utilizado. E o N4 é o endereço da variável Modbus. E o endereço da variável Modbus para o banco de dados 30.000, que é do input register, é a variável número 1. Então eu clico no número 1. Quando eu fizer a leitura, tenho que ter um leitura OK e o valor tem que bater o do simulador. Tá lá. Então se eu colocar aqui 512 no simulador, fizer uma nova leitura, tem que bater o 512. Certificando-se que eu não consigo escrever, olha lá, escrita erro. Por quê? Porque esse banco de dados não deve ser escrito pelo mestre que está interrogando. Leitura vai fazer quantas quiser. Escrita não funciona. Então, nesse momento, a gente já tem aí o básico, que é o driver e o tag fazendo a leitura da grandeza. Também até aqui acho que não tem nenhuma novidade. Nada de novo deve ser colocado aí no caso. Então vamos para as novidades da nossa aula. A primeira novidade é: como é que eu transformo 512 em algo parecido com 40 PSI? Tag, novo tag, tag expressão. O tag expressão, ó, cria uma variável com um valor calculado. Vocês concordam que o 40 PSI vai sair em função do que eu estiver lendo no driver? O 40 PSI vai ser uma referência, vai ser uma proporção do que eu ler no pressão decimal? Ok? Então esse equacionamento eu vou ter que fazer por aqui. Então eu já vou até chamar o tag de pressão PSI. E vou criar um tag do tipo tag expressão. Olha lá. Tag pressão PSI. Como é que essa história funciona? Vamos lá para o nosso bloquinho de nota. 80 está para 1023, assim como pressão decimal está para pressão PSI. É isso? Tudo bem, pessoal? Tá clara essa referência aqui ou não? Se a gente fizer uma regrinha de 3 aqui, como é que fica essa conta? Quem que vai ser pressão PSI?
vai ser igual a quem? Pressão decimal vezes 80 dividido por 1023. Vou aumentar esse bloquinho de nota aqui. Acompanha comigo e vê se isso aqui faz sentido. Se 80 está para 1023, 1023 está para 80. A pressão decimal está para a pressão PSI. Se eu fizer uma regra de 3, ó, pressão PSI é igual a quem? Multiplica em cruz aqui, ó, 80 vezes pressão decimal. E o 1023 que estava multiplicando aqui passa dividindo lá do outro lado. Faz sentido essa conta para vocês ou não? Senhores? Sim. Como que esse tag expressão funciona? O resultado da expressão que eu colocar aqui vai ser armazenado no tag pressão PSI. O resultado da expressão que eu colocar aqui vai ser colocado em pressão PSI. Se eu colocar aqui, ó, 5 vezes 2, a expressão não tem erro. Meu tag pressão PSI vai ter sempre o valor de 10. 5 vezes 20, meu pressão PSI sempre vai ter o valor de 100. Agora, se eu fizer uma expressão em função de um outro tag, pressão underline decimal. Se esse meu tag for 1, pressão PSI vai ser 1. Se esse meu tag for 100, pressão PSI vai ser 100. Se pressão decimal vezes 80 dividido por 1023 for 40, pressão PSI vai ser 40. Tá claro isso para vocês? Talvez ainda não, mas eu vou facilitar para que isso fique um pouquinho mais claro. Vocês já conhecem o tag do tipo display. Vamos botar aqui. Meu tag display. Vamos alterar a fonte para ficar um negócio um pouquinho mais confortável para vocês. Fonte 18. Moldura, vou mudar a moldura também para 14. Pressão decimal. E qual é o tag que eu quero escrever aqui? Pressão decimal. Ctrl C, Ctrl V. Então vou fazer aqui um displayzinho. Pressão PSI. Qual é o tag que eu quero fazer a leitura? É o pressão PSI. Então vou adicionar um novo tag. E aí eu vou fazer um pouquinho mais caprichado, ó. Eu quero 2 casas depois da vírgula de precisão. E eu vou indicar a leitura em PSI. Olha lá. Esse vai ser o formato da escrita do display. Se eu colocar para rodar a aplicação agora, olha lá.
512 em decimal, né? Qual é a pressão PSI equivalente? 40,04. Ah, professor, você está de brincadeira, isso aqui não funciona. Vamos ver se funciona ou não. Se eu escrever 256, qual que é o valor que tem que entregar ali? 20. 20 PSI. Se eu escrever 128, 10. Se eu escrever 64, 5. Se eu escrever 32, 2,5. Ok, pessoal? Então, a gente pode fazer até aqui, ó. Habilitar a autossimulação agora, incremental, a cada segundo, de 32 em 32. De 0 a 1023. Tá aí, ó. Tá subindo de 2 em 2,5 PSIs na nossa grandeza. E as mãos estão livres, não estou operando nada. E a grandeza continua crescendo. Dúvidas? Comentários? Dúvidas e comentários? Tá tranquilo aqui, professor. Até demais ou não? Ah, tá bom, tá bom. Muito bem. Ok. A leitura fica relativamente simples, né? A gente fazer isso aqui. Mas a gente pode apresentar esses valores de forma gráfica também. Qual que seria uma forma de apresentação gráfica? Uma das formas é essa daqui, ó, através daquilo que a gente chama de bar graph, ou simplesmente gráficos de barra. Tá? O que é um bar graph? É muito parecido com aquela escala de termômetro que a gente costuma ver, né? Uma escala que vai subir de 0 a 100% daquilo que ela foi definida. Então a gente pode usar alguns recursos aqui de alinhamento. Então vamos lá, olha lá, propriedades da barra. O que a gente pode configurar nessa barra aqui no caso? Olha, essa barra está preparada para ler de 0 a 20.000, mas não é isso que eu preciso. Eu preciso de uma barra que leia de 0 a 80. Correto? É 0 a 80 PSI que eu vou trabalhar. Por que eu vou fazer a leitura de 20.000 se a minha grandeza só vai até 80? Então eu defino aqui os valores limites mínimos e máximos de trabalho. Posso aumentar ou diminuir o número de divisões da minha régua. Olha lá, quero ler de 10 em 10 nessa escala aqui. Então eu posso aumentar ou diminuir o número de divisões dessa escala. Daqui a pouco a gente vê isso. Posso alterar o título. Pressão em PSI. Posso fazer a referência do tag. Adicionar tag. Então vamos ver como é que esse negocinho fica. Então, ó, conforme o valor vai crescendo, o gráfico de barra também vai crescendo. De 0 a 100% da escala. Ok?
Tem outro tipo de gráfico de barra que a gente também pode usar. Ó. Ctrl C, Ctrl V. Qual que é o outro tipo? Ao invés de ser barra, eu posso usar bar gauge. Quando eu seleciono o bar gauge, ó, ele seleciona aqui para mim um ponteiro. E esse ponteiro ele vai me indicar de 0 a 100% dessa escala. E quando eu estou em bar gauge, eu posso selecionar os parâmetros de cores de fundo. Como, por exemplo, o que é um limite de muito baixo? Eu posso dizer aqui para o sistema que muito baixo para mim é qualquer coisa abaixo de 10. E limite baixo é qualquer coisa abaixo de 15. Limite normal eu quero que fique em branco. O que é um limite alto? Acima de 65. O que é um limite muito alto? Acima de 75. Então percebam que no momento que eu faço essas definições, o fundo dessa barra vai sendo alterado de acordo com a coloração que eu defini aqui. Então você pode treinar esse operador, escuta, quando esse ponteiro estiver no amarelo, você liga para o Zequinha, que o Zequinha tem que ir lá ver o que é que está acontecendo, porque vai dar problema na nossa planta. Quando estiver no vermelho, você sai correndo que não dá tempo de fazer mais nada. Vai explodir a planta e você tem 10 minutos para abandonar o local. Você consegue fazer um treinamento gráfico para esse operador, mesmo que ele não tenha os conceitos de como que o processo trabalha. A partir dessas informações que você vai treiná-lo e capacitá-lo a resolver. Ok? Então a ideia da representação gráfica é exatamente essa. E se a gente coloca para rodar aqui, olha lá, perceba que o ponteiro está acompanhando a leitura da outra grandeza. São duas formas de representar a mesma coisa, né? Estou representando a mesma coisa. Ok, senhores? Dúvidas, comentários, reclamações? Mestre, até aqui faltou algum detalhe? Perfeito, mestre. Por enquanto, nada a comentar. Tá tudo perfeito. Outra forma que a gente tem para representar graficamente grandezas analógicas é o tal do gauge. Nossa, mas tá disforme, né, professor? Você seleciona um item de referência junto com o gauge, faz o alinhamento aqui, a mesma largura, pronto. Aí faz o alinhamento à esquerda, pronto. Seleciona esse componente com esse, aciona a altura, pronto, enquadramento resolvido. Tem muitas dessas ferramentazinhas aqui de alinhamento e enquadramento, tá? Vocês têm que aprender a usar aí, conforme você vai utilizando a ferramenta. Por falar em utilizar a ferramenta daqui, nós estamos em... Deixa eu ver quantos estão conectados. 14, 13 alunos. Dos 13, quantos estão com o Ellipse instalado ou já pelo menos mexeram com uma instalação dessa? Só para mim ter uma ideia aqui. Eu estou instalado. Está instalado aqui também. Eu instalei também, professor. 3 alunos. Dos 3 que instalaram, quantos operaram? Eu estou tentando operar aqui conforme as orientações. Está conseguindo, acompanhando a aula ou não? Mais ou menos. Mas eu chego lá. Bom, a aula vai estar gravada, depois você consegue tirar lá atrás. E os demais? Nada? Ainda não operei não, professor. Eu mexi só no... Eu fui fazendo junto da primeira aula lá.
Eu tava na introdução, aí eu fui fazendo também. Aí depois meu PC deu uma travada, aí eu não consegui mais. Tá bom, bom sinal. Então acho que posso dar uma prova de elipse então. Esse é o objetivo. Ixi, Quem avisa, amigo é, né? Não é assim que diz a regra. Mas vamos lá. Cá estamos no gauge. Também tem propriedades, olha lá, pode ser de cima para baixo, de baixo para cima, de lado, do outro, você escolhe como é que você quer trabalhar com isso aqui. Tá? Valores, ó, mesma história, de 0 a 80. Né? A minha escala vai trabalhar com valores de 0 a 80. Então não tem por que eu colocar mais de 80 aqui. Posso trabalhar com quantos ticks aqui? 3, 5, 7, 9. Eu escolho a forma que eu quero a representação numérica aqui em volta desse gauge, desse VU aí. Chamem de como vocês quiserem, mas usem o recurso. Mesma história, olha lá, ó. Branco na faixa normal de trabalho. O que é muito baixo? Muito baixo para mim é 10. Baixo para mim é 15. Alto para mim é 65. E muito alto para mim é 75. E aí, se for para padronizar de acordo com o que está no outro gráfico, a gente tem que fazer isso aqui. Então, está linear com isso que a gente estava apresentando. Tamanho e posição, aquela história toda, moldura, podemos escrever aí, pressão em PSI. E o tag? Sempre o tag expressão, né? É o tag que está me entregando a conta. Né? Se eu colocar no tag decimal, ele vai me mostrar de 0 a 502 a 1023. Não é isso que eu quero. O que eu quero é que ele me mostre de 0 a 80. Então, se eu fechar e colocar para executar, tem que ser simétrico. Não pode dar coisa diferente daquilo que está previsto. Se der alguma coisa diferente, é porque tem alguma coisa errada. Tudo bem, senhores? Ah, mas só dá para representar assim? Não. Vamos fazer uma representação gráfica. Vamos fazer uma representação gráfica. Gráfico de tendência. Por que o gráfico de tendência é importante? Se você vê que o resultado está numa ascendente, se você não fizer nada, a previsão é que ela continue crescendo. Se está numa descendente, se você não fizer nada, a tendência é que realmente ela continue caindo. Então, quando você analisa um resultado graficamente, ao longo de um determinado tempo, você tem como dar previsão para aquilo que está acontecendo e aquilo que vai acontecer se você não tomar nenhuma ação. Essa é a importância dos gráficos de tendência. Ele tende a extrapolar o ponto, ele tende a estar estável, ele tende a reduzir ao desejado, tá? Essa é a importância do nosso gráfico de tendência. Aqui eu vou mexer daqui a pouco. Esse gráfico ele pode ser em tempo real ou ele pode carregar de dados históricos também. Tá? Então, quando você carrega de dado histórico, você pode ter um mês, você pode ter um ano de dados armazenados no seu sistema de supervisão. Lembra que a gente falou de armazenamento de dados num banco de dados, num SQL?
Tá aqui, ó. Esse aqui é o típico recurso que você faz um armazenamento local. E a partir desse armazenamento local, você pode gravar backups, gravar esses dados em outros dispositivos. Não veremos isso hoje. Vamos fazer só a referência em tempo real. Tá? Então, vou deixar aqui em tempo real. Gráfico. Então, eu posso definir, como sempre, limite inferior e limite superior. Aqui eu gosto de fazer o seguinte, ó, eu ponho aqui, ó, menos 5 e o limite superior, 85. Pô, professor, mas por que você fez isso só no gráfico de tendência? Aqui eu fiz de 0 a 80. Aqui foi 0 a 80. Aqui foi de menos 5 a mais 85. Por que isso? Quando ele estiver no zero, você consegue ver no gráfico. Quando eu coloco aqui. Se eu colocar em zero, quando a grandeza estiver em zero, praticamente ela desaparece. Você não sabe onde é que está a leitura da sua tendência. Tá? Então, quando eu uso em termos de gráfico, eu deixo um espacinho para ela poder trabalhar. Posso alterar número de linhas. Desejadas, aí, ó, escalonando de 10 em 10. Posso escalonar número de linhas no eixo X, tá? Para dar melhor precisão na visualização que eu estou querendo. Penas. Vamos adicionar uma pena. O que é uma pena? Vocês nunca ouviram falar de caneta pena? Aquelas canetas antigas, a nanquim, que você molhava a pena e escrevia. Tá? Essa pena ela vem exatamente daquela época. Tá? Vem dessa simbologia. Então, quando eu insiro uma pena, eu insiro um elemento que vai rabiscar esse gráfico aqui ao longo de um determinado tempo. Eu clico aqui no eixo Y, vou na aplicação, seleciono qual é o tag que eu quero que seja representado aqui. No nosso caso, é o tag pressão, PSI, e copio no script. Apareceu pressão, já vai aparecer aqui. Tamanho e posição, moldura. Todo o resto é idêntico ao que a gente já vem trabalhando. Então, se eu colocar para rodar, tá aí, ó. Ah, mas está muito rápido, professor. Não estou vendo direito aí, não estou vendo aí ao longo do tempo o que realmente está acontecendo. Então, eu posso clicar aqui e aqui, ó. Agora sim, naquela primeira tela, eu defino quanto tempo eu quero que apareça nesse gráfico. Então, se eu colocar 60 segundos, ele vai me mostrar o resultado de 1 minuto. Daqui até aqui, consta 1 minuto de período de monitoramento. Eu posso ter 1 hora de período de monitoramento, eu posso ter 10 minutos de período de monitoramento. Em programação avançada, eu posso dar zoom, eu posso aumentar ou diminuir, colocar um botãozinho aqui, mais e menos, né? Para que esse período seja alterado de acordo com o que me interessa. Tudo bem, senhores? Alguma dúvida, algum comentário? Então, quando esse 19h59 chegar aqui, vai ser de 20 horas aqui. Ó, 20 horas. O delay exato de 1 minuto de gráfico. Por último, não menos importante, vamos fazer uma tela de alarmes. Também pode ser um alarme resumido, ou seja, ele me mostra enquanto o alarme está ativo,
ou pode ser um histórico de alarme, ou seja, ele vai me mostrar quando ocorreu, onde ocorreu, por que ocorreu. Então, vamos manter o histórico aqui. Cores de quando entra e sai, tipos de informação que aparecem, tamanho e posição, moldura, ué, professor, não tem tag aqui? Por que não tem tag aqui? Tem um parâmetro que eu quero mudar. Cadê? Aqui, fonte. Fica muito pequenininha essa letra aqui. Tá, 14. Não tem tag aqui? Não. Você não seleciona nenhum tag aqui. Por quê? Porque você vai lá no Organizer e no tag. Tá vendo que eu estou no tag aqui, ó? Tag decimal, tag PSI. É aqui que eu seleciono o que realmente é um alarme para mim. Então, sempre que esse tag reconhecer, por exemplo, uma grandeza abaixo de 15, ele vai referenciar alarme baixo. E sempre que ele reconhecer uma grandeza maior que 65, ele vai me informar que é um alarme alto. Essa amarra você faz no tag. Então, sempre que esses valores ocorrerem, ele vai registrar aqui. Olha lá, a hora que ele passar de 65, ele vai registrar aqui uma grandeza. Alarme tipo alto. Qual a pressão? 6506 que ele detectou. Ó, detectou a pressão 0. Tanto quando ele entra em situação de alarme, vermelho, como quando ele sai de situação de alarme, azul. E aí, o mais interessante é a gente trabalhar agora com a autosimulação randômica. Pronto. Agora a gente deixa o sistema louquinho. Dá para ver se ele se comporta realmente como deveria. Tá vendo essa barrinha aqui? Ó? Você pega todos os alarmes, os antigos e os novos. Tudo que aconteceu, você monitora. Dúvidas, senhores? Mestre, não tem como ter dúvida com essa explicação. Sinto muito. Comentários? Comentário. Pertinentes? Não pertinentes? Como a gente costuma dizer, Farcas, surpreendam-me. Observem o que eu tenho aqui atrás de mim na minha tela. Vejam se bonitinho. Vocês reconhecem o que pode ser isso. Estrategicamente, o professor Farcas me põe uma bela numa tela de supervisão ali. Tem tudo aqui, alarme, supervisão, monitoramento, tem tudo aqui.
Então, senhores, isso aqui tudo, ó, a gente está montando em cima de uma única variável. Eu só estou brincando com uma variável. Eu posso ter 30 páginas aqui com 30 variáveis. Eu posso ter 1000 páginas com 1000 variáveis. Então, o que difere a utilização desse software para uma IHM e para um sistema de supervisão de uma fábrica? A quantidade de dados que você vai jogar aqui. Tá? O conteúdo que você vai jogar aqui, o nível de interação que você vai ter com o equipamento ou com os equipamentos, é o que vai dizer se você precisa de uma IHM, se você está programando uma IHM ou se você está programando, né, um sistema de supervisão corporativa. Dá para ter animação? Dá para ter animação. Criei um botãozinho aqui. Ó. É o jeito mais simples de fazer uma animação. O que é uma animação mesmo, pessoal? Não é a sobreposição de imagem? Isso quer dizer que se eu tiver uma imagem para o estado 0 e uma imagem para o estado 1 e ficar alternando isso daqui, eu tenho uma animação? Ó, eu tenho uma bolinha aqui com um mais e uma bolinha com vezes. E se eu ficar alternando essas bolinhas aqui, ó, o que vai acontecer? Ó, a bolinha está estática. É um botão que eu criei, não é? Ó. On-off. Básico do básico, mas parece que ela está mexendo? Tá, professor, mas você vai ter que ficar clicando fazendo isso aqui? Não. A gente cria um novo tag do tipo demo. E vou chamar de tag on-off. O sinal de menos ele não aceitou. On-off. Vou simular, ó, um liga-desliga de 0 a 1 a cada 200 milissegundos. E coloco o tag on-off para tomar conta desse botão. Pronto, a rodinha está rodando sem as mãozinhas do professor e a animação ocorre. Gente, não tem outro jeito. Tem que ensaiar, tem que mexer com a ferramenta, tem que provocar dificuldades, tem que ser criativo, tentar fazer coisa que você não consegue, questionar, conversar com quem conhece. Aí vocês vão ter realmente um aprendizado decente da ferramenta. Tá? Não adianta só ficar vendo o professor mexer. O grande problema é esse, né? A hora que o professor faz, puta, mas ele faz tão fácil. Putz, eu faço isso aqui há mais de 12 anos que eu mexo com esse negócio. Por isso que tá fácil. Não tem jeito. Tem que exercitar. E se eu ficar um ano sem mexer com isso aqui, eu vou esquecer tudo. Não digo tudo, mas vou esquecer boa parte.
Então, para aqueles que têm a oportunidade e ainda não o fizeram, façam. Eu recomendo. Certo, mestre? Certíssimo. Mais algum detalhe, algum comentário de vocês? Tem alguém vivo ainda? Quem está vivo, levanta a mão, por favor. Quem não foi assistir novela? É 5 difícil, vivos. né, mestre? A gente se sente, a gente se sente mal. Né? Eu falei, será que eu convulsionei os meninos com tanta informação? Pode ser. É isso aí. Bom, senhores, estou finalizando a gravação para a gente poder subir esse vídeo para vocês consultarem posteriormente.